Fala galera, Sauro da Bahia, como vocês estão? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. Sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional há mais de 10 anos por todo o Brasil e estou aqui para trazer mais um assunto muito importante para vocês. E esse aqui é um dos assuntos campeões de prova. Eu tenho a audácia de falar que ele fica ali no top 5 das questões de direito constitucional. Não é um assunto difícil, mas é um assunto cheio de detalhes e por isso acaba ali necessitando de uma atenção especial. Então vou tentar fazer um esqueminha aqui justamente para você nunca mais errar uma questão dessa na sua prova. Agora, por favor, já para aí um pouquinho, curte o vídeo, comenta, ativa as notificações do canal aqui para sempre que chegar um vídeo novo você ser alertado, porque dessa forma nós vamos aprendendo cada vez mais direito constitucional para as provas, de concurso de uma forma geral e também da OAB. Nós vamos falar agora sobre isonomia entre brasileiros. Isso mesmo. Eu tenho certeza absoluta que você já resolveu alguma questão aí, ele perguntando sobre cargos privativos de brasileiros natos, certo? Só que peraí, eu não vou parar por aqui não. Eu quero fazer uma análise completa dessa história aqui com vocês, justamente para você não ter nenhum problema na hora da prova. Beleza? Então, vem aqui comigo, por favor, para que possamos começar. Nós vamos então aqui falar agora sobre a isonomia entre brasileiros. Então, nós vamos falar sobre a isonomia entre brasileiros. E aí, pessoal, o primeiro detalhe que eu alerto vocês aí é quando eu uso o termo brasileiro, né? Quando eu uso o termo brasileiro, seja no singular ou no plural, cuidado, porque eu estou fazendo referência a dois tipos. Eu estou falando do nato e eu estou falando também do naturalizado. Isso é muito importante. Lembre, sempre que eu quiser falar apenas do nato ou apenas do naturalizado, eu tenho que discriminar. O nato isso, o naturalizado aquilo. Agora, se eu falar brasileiro, eu estou fazendo referência aos dois. Isso é uma informação muito importante para a matéria de nacionalidade como um todo. Só que eu quero começar aqui com vocês, primeiro, falando, obviamente, da regra. Como eu sempre falo para meus alunos, você sempre parte da premissa que o examinador está falando da regra, né? Caso ele queira colocar alguma exceção, ele tem que deixar claro que ele está falando da exceção, né? E eu quero que você entenda que, em regra, eu preciso tratar natos e naturalizados com isonomia. Eu preciso tratá-los com igualdade, beleza? A regra é, trato nato e naturalizado com igualdade. Só que aí, você tem que entender alguns pontos importantes. Primeiro, eu quero corroborar essa regra. E aí, para corroborar essa regra, quando você pega o artigo 12, ele vem e fala no parágrafo ali segundo que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. A lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. Então vejam, pessoal, se vem hoje uma lei ordinária, uma lei complementar, e simplesmente porque ela quer, ao seu capricho, ao seu alvedrio, e cria uma distinção entre nato e naturalizado, essa lei tem que ser julgada inconstitucional. Entenda, somente a Constituição é instrumento idôneo, certo, apropriado para estabelecer diferença entre nato e naturalizado. Uma lei, ela não pode, quem fala isso é o próprio artigo 12. Vou aproveitar ainda a regra para colocar um outro detalhe. Quando você pega o artigo 19 da nossa Constituição, ele fala sobre as famosas vedações federativas, as vedações da nossa federação. E ali o artigo 19 ele fala assim, olha gente, é vedado a União, Estados, DF, municípios, criar, aí tem lá 3 vedações, criar igrejas, subvencioná-las, manter aliança ou relação, salvo os casos de interesse público, recusar fé a documentos públicos e criar distinções ou preferências entre brasileiros. Então perceba, hoje é uma vedação para todos os entes da federação distinção, preferência entre brasileiro. Só que você me pergunta, senhor professor,
Mas, por exemplo, e os cargos privativos de nato? Vamos lá. Eu te falei que uma lei não pode criar diferença entre nato e naturalizado. Agora eu te falei que a Constituição é o instrumento certo, idôneo para fazer isso. E detalhe, você não pode, nós não temos condições hoje de darmos um tratamento 100% equânime, 100% igualitário para o nato e para o naturalizado. É aqui que acabam surgindo algumas exceções, que é geralmente o ponto muito cobrado em prova. Beleza? Então nós já sabemos a regra, já consolidamos a regra. Agora eu entro com vocês então nas exceções. E obviamente, indubitavelmente, a exceção mais cobrada em prova sobre isso aqui são os cargos privativos de natos. Só que é o seguinte, nós vamos ter mais exceção aqui, então segura aí. Pessoal, essa história de cargo privativo de nato é uma das 5 questões mais cobradas em direito constitucional nos últimos tempos. Né? Não interessa a banca, não interessa o ano da prova, não interessa o nível da prova, ele sempre cobra isso aqui. E como é um assunto muito recorrente, você tem obrigação de acertar isso aqui, beleza? Então vamos colocar quais são esses cargos? Vamos lá. Presidente e vice-presidente da República. Ei, nós não podemos colocar alguém que não tenha vínculo primário, originário, para conduzir a soberania do nosso Estado, né? Aí vem presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Percebam, outro detalhezinho que cai com muita frequência. Ele vem direto falando sobre deputado federal e senador. Ei, não existe nenhum impedimento constitucional para que naturalizado seja deputado federal ou senador. Ele não pode subir à presidência daquela casa legislativa. Afinal, os cargos de presidente da Câmara e presidente do Senado são eventuais substitutos do presidente da República. Então, mais uma vez eu reitero, naturalizado pode ser deputado federal ou senador. Ele não pode ser presidente da Câmara ou do Senado. Aí vem ministros do STF, os 11 devem ser brasileiros natos. Vem também, no caso aqui, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, e ministro de Estado da Defesa. Outro detalhezinho que cai com muita frequência. Ele vem e fala assim, pessoal, ministro da Justiça e das Relações Exteriores, ele venera esses dois. Ei, não existe nenhum impedimento constitucional para que naturalizado seja ministro das Relações Exteriores ou ministro da Justiça. Eu só tenho aqui a proibição de ministro da Defesa. Beleza? Que fique muito claro, isso é uma questão muito cobrada em prova. E aí você acaba pegando algumas situações aqui por extensão, como por exemplo, presidente do CNJ, presidente do Conselho Nacional de Justiça. Óbvio, o presidente do CNJ é o presidente Supremo, artigo 103b, né? Outra situação aqui para você visualizar comigo. TSE. Lá no TSE você tem 7 ministros. Só que desses 7, 3 vêm do STF, 2 vêm do STJ e 2 são advogados. Então, os 3 do STF têm que ser natos. Você tem também, por exemplo, o caso do STM, que você tem 15 ministros. E aí a Constituição fala que 4 são oficiais generais do Exército, 3 da Marinha, 3 da Aeronáutica e 5 civis. 3 advogados, um membro da MP militar e um juiz auditor. Então, desses 15, 10 precisam ser natos, porque são oficiais generais. Beleza? Mas, sendo sincero, o que você precisa ter em mente são esses cargos aqui. Essa questão é muito recorrente mesmo, não é uma questão difícil, por isso você não pode errar de jeito nenhum. Só que nós vamos encontrar algumas outras exceções aqui interessantes também. Quer ver? Uma outra exceção que eu quero colocar aqui para você é com relação a uma função que nós vamos encontrar lá no artigo 89 da nossa Constituição. O artigo 89, pessoal, só para você analisar, ele fala do Conselho da República.
O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente. Antes do presidente tomar algumas medidas, obrigatoriamente ele tem que pedir um parecer desse Conselho da República. Tudo bem que o parecer aí é meramente opinativo, mas tem que pedir o parecer. Só que o que nos interessa aqui nesse campo da nacionalidade é o seguinte. O artigo 89 fala quem compõe o Conselho. E ele fala assim, que o Conselho é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos líderes da maioria e minoria da Câmara, líderes da maioria e minoria do Senado, pelo ministro da Justiça e por 6 cidadãos natos maiores de 35 anos. 2 escolhidos pelo presidente, 2 pela Câmara, 2 pelo Senado, com um mandato de 3 anos, vedada a recondução. Então vem cá. Lá no Conselho da República, os 6 cidadãos devem ser natos. E aí, cuidado. Ele chega numa prova e pergunta assim, pessoal, um brasileiro naturalizado pode ser membro do Conselho da República? Pode, né? Eu falei que lá você tem líderes da Câmara, líderes do Senado, ministro da Justiça. Ele pode entrar por um desses cargos. Agora, ele não pode ser um dos 6 cidadãos. Afinal, através de uma imposição constitucional, esses aqui, eles precisam ser natos. Beleza? Outro caso. A questão da extradição, que você encontra lá no artigo 5º, né, lá no inciso 51 da Constituição. Qual é a exceção aqui? A Constituição fala que brasileiro nato não pode ser extraditado, diferentemente ao naturalizado, que pode ser extraditado quando antes de naturalizado ele comete crime comum ou tráfico de drogas, ou quando depois de naturalizado ele comete o crime de tráfico. Então, peraí. Passivamente falando, o brasileiro nato não pode ser extraditado de jeito nenhum, mas tem alguns casos em que o naturalizado pode. Então nós temos aqui mais uma exceção. E quero colocar uma última para vocês, para não ter problema nenhum, que você vai encontrar lá no artigo 222, que é com relação à empresa jornalística ou radiodifusão. Beleza? A nossa Constituição ela vai falar que essas empresas aqui, elas são reservadas para natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Tudo bem que a emenda 36 de 2002, ela também fala sobre pessoas jurídicas constituídas sobre a lei brasileira com sede no Brasil. Mas aqui você tem mais uma diferença, você tem mais uma exceção. Em regra, tem que ser proprietário nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Beleza? Então, olha onde eu estou querendo chegar. Eu coloquei aqui algumas exceções entre natos e naturalizados. Cargos, função, extradição, empresa jornalística ou radiodifusão. Só que você também não pode apartar da regra. E a regra, mais uma vez eu reitero, é tratá-los com isonomia, é tratá-los com igualdade. E lembrando, principalmente com relação a esses cargos, isso aqui é taxativo. Então ele vai falar, porque o governador tem que ser nato, mentira. Porque o ministro do STJ, mentira. Não está aqui ou não pegou por essas extensões que eu mencionei, questão está errada. E aí, mais uma vez eu vou repetir, isso aqui não cai em prova, isso aqui despenca e você não pode errar isso de jeito nenhum. Beleza? Então fica aqui essa situação muito importante para vocês, beleza? Por favor, curta o vídeo, comenta o vídeo, faz a inscrição no nosso canal, estou sempre aqui tentando contribuir com vocês aí, com muito conteúdo de direito constitucional. Pode deixar nos comentários aqui também qual o próximo assunto você quer que eu fale um pouco aqui, eu vou falar, quer que faça live para qual cargo eu vou fazer, porque aqui o intuito desse canal é ser democrático e, acima de tudo, levá-lo à aprovação. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!